Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar em favor dele diante do meu, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe nossos pecados. Amém. Nós estamos seguindo já há alguns dias o dito discurso missionário do Senhor, onde ele envia os seus apóstolos e dá as instruções a eles, terminando com esta exortação à coragem, a termos também nós coragem de ser como Jesus, de fazer como Jesus, de sofrer como Jesus, por causa do testemunho dele diante de todos. Jesus começa dizendo, nessa exortação, depois de dar instruções de como deveriam ir e estar diante das pessoas, dizendo: eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. E nós podemos até mesmo enxergar nessa instrução, nessa exortação do Senhor, a ter coragem para o testemunho e de sofrer até mesmo, se for necessário, a morte, o martírio por causa desse testemunho do seu nome, de fazermos realmente como ele fez, de estarmos dispostos a entregar a nossa vida, de nos arriscar, sem covardia, sem fazer as coisas de maneira do mais ou menos, ou não tendo restrição em falar claramente e de viver claramente como seus discípulos. O servo não é maior que o Senhor. Ou seja, se Jesus, por nosso amor, pelo reino de Deus, pela nossa salvação, foi até a cruz, é isso que nós temos que também fazer. Se ele carrega essa cruz e nela é morto, nós também temos que estar dispostos a isso. E vejam, meus caros irmãos, que nós não estamos num país, embora em outros lugares isso aconteça, em que persigam cristãos. Aqui no Brasil, não. Infelizmente, existem mais perseguições entre cristãos, né, do que aqueles que são opositores ao Evangelho, e há muita oposição ao Evangelho,
E é nisso que nós temos que ser fortes, sem sermos presunçosos, sem sermos autoritaristas. Ou seja, Jesus ontem nos falava que devemos ter a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Quando fala Jesus, e hoje nós aqui fazemos ecoar a sua palavra, que temos que dar testemunho claro e corajoso, não quer dizer que nós temos que ser aqueles que atacam os outros, né? Tem gente que acha que devemos atacar o mundo. Não, o mundo é que nos ataca e nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida, não tirar a vida dos outros. Ao contrário, Jesus dá um exemplo muito claro. Se ele tinha todo o exército celeste para brigar por ele, como Pedro e os apóstolos queriam, né? Tirando a espada para então enfrentar o inimigo, Jesus diz muito claramente: meu reino não é deste mundo, e guarda a sua espada na bainha para Pedro, né? Ou seja, ser corajoso, ter um testemunho claro, estar disposto de ir até a cruz, enfrentar aqueles que, com mansidão, enfrentar aqueles que são contra o evangelho, é pelo caminho de Jesus, é pelo caminho do sacrifício pessoal da sua vida, para ser fiel, para ser claro, para não voltar atrás naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos do Mestre que nos ensinou. Então, meus caros, nada daquela espiritualidade que muitas vezes nos é agradável, mas que pode ser bastante falsa, de achar, né, e não deixa de ser verdade em parte, de que Deus está para nos libertar, né? Que Deus está para nos dar vitória, que Deus está para nos amar, para nos passar a mão na cabeça o tempo todo. Não é por aí, não. Jesus aqui recorda mais uma vez: vocês valem muito mais do que os pardais, e todos os pardais, todos os cabelos nossos são cuidados, sim, por Deus. Nada escapa das suas mãos amorosas. Mas não é para a gente ficar no recôndito da nossa segurança, é para a gente sair daquilo que se fala hoje, sair da nossa zona de segurança, para irmos em frente pelo mundo inteiro, proclamando a boa nova do reino de Deus. Então Deus, na pessoa de Jesus, nos fortalece, mas nos fortalece para que possamos ser com Ele corajosos e capazes de entregar a nossa vida. Que assim possamos fazer e dar esse testemunho.